Boa noite. Estamos aqui de novo, no mesmo bate-horário, bate-local. Hoje o Joel está na casa dele, está com visita, então ele vai entrar aqui, espero que entre na hora. Boa noite. Boa noite, Michel. Boa noite, Iraneide. O Joel não entrou ainda. Pelo menos eu não vi ele entrando aqui. Joel, se tiver aí, me manda um oi. Hoje estamos fazendo de separados. Estamos fazendo virtualmente também. Ele está com visitas em casa. Uma visita de Natal, Guto, beijo grande. Vamos ver se ele entra, né? É um perigo o Joel sozinho para entrar. Porque ele não, a pontualidade não é o forte dele. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante da alquimia, que é a matriz. Olha aí, ele entrou. Joel, manda um oi aqui. Lembra que você tem que mandar um oi para mim para eu poder te convidar. Vi que você entrou, não pontualidade britânica, 2 minutos atrasado. Me fala aí boa noite, para eu te chamar. Essa semana eu tava super assim preocupada com a internet. Oi! Essa chuva, né? A internet está péssima. No laboratório está péssima, aqui em casa está péssima. E aí? Não, aqui está indo. É que eu estava editando lá o vídeo. Não, eu pensei numa raiva que eu tive. Eu editei, eu fiz o vídeo, fiquei praticamente 2 horas, 3 horas gravando, né? Aí quando eu trouxe aqui para o Mac para editar, aí não tinha saído o som, o microfone deu defeito e ainda saiu o som. O Joel está preparando umas aulas especiais para a gente para o ano que vem, viu, pessoal? Aguardem. Ele é teimoso, assim, não quer ajuda na edição, aí pronto, acontece essas coisas. Não, mas aí foi a questão aí não foi isso, foi o microfone. Deixa eu diminuir a luz aqui da minha lâmpada nova. A minha tá super clara também, né? Tá muito clara, tá amarela. Não, tá bom, tá ótimo. Tá? Tá. Não, você não tá amarelo. Tem aí declarações de amor para você da Luli? Posso falar? É o nome, Luli? Que te ama, que chega a sonhar com você. Eita! Ó, o Franco! Então, é o Bate! pesadelo. O Franco tá aí. O Franco tá aí. Franco Rossi? Que legal! Franco Rossi? Saudade, Ai, que Franco. bom. Até me mandou Saudades, Franco. alguma coisa hoje, mas eu não consegui ver ainda, Franco. Eu tô suado, apesar do frio, né? Mas eu tô suado. Ai, não tá muito frio, né? Tá um tempo. Luciana. Tudo bom, Luciana? Você faz a escola de alquimia?
Ai, obrigada. Obrigado. Hoje tá com um monte de declaração de amor, hein? Que Daia, gostoso. Daia. Ó, falando em declaração de amor, tá bem assim mesmo. Hoje é o 4º dia da lua nova. A gente fez no laboratório Alquimia do Amor, assim, um presente para vocês. Eu acabei de colher rosas aqui do meus jardins, lindas, maravilhosas. Ficou muito legal lá, hein? Ficou bem Não bacana. ficou? Ficou. Você tá muito atrevida no laboratório. Muito Doido para eu ir legal. para ver o Nicolas Flamel, né? Mas eu na hora saquei. Mas lógico. Ela fala para mim, não, você tinha que ter participado, mas o interesse dela é outro. Deixa você bocudo, né, Joel? Mas foi ótimo, né? Você é bocudo. Não, é legal. Que eu acho que eu até ia, né? Porque eu acabei 5 horas de fazer o vídeo, mas aí quando eu vi que não tinha gravado o som, aí eu falei, então, de raça, eu vou lá e faço outro. E a Paloma também estava, não dá para fazer hoje. Eu que insisti, porque eu senti que era para fazer hoje. É o 4º dia de lua nova, né? E aí ficou eu, ela e a Tainã. E foi muito legal também, né? Essa energia feminina, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Porque ali ficou só o feminino mesmo, né? Foi só o feminino, né? Interessante, né? Porque você sempre tá, né? E na aula, você sabe que eu falei eu não falei praticamente de nenhum alquimista, eu falei um pouco do Paracelso, do Nicolas Flamel, mas no começo da aula eu falei de Maria, a judia, que pouca gente conhece. Olha que legal. E aí legal, eu exaltei, né? bastante o trabalho dela. O trabalho da Maria, ele foi um trabalho revolucionário, porque ela viveu 300 anos antes de Cristo e ela revolucionou a alquimia, né? Porque ela criou vários equipamentos alquímicos que até então não tinham sido criados, e esses equipamentos foram equipamentos, inclusive o banho-maria, o famoso banho-maria, inventado por ela. Né? Tinha um equipamento próprio para isso, chamava Kerotax, e essa Maria, a preocupação dela era fazer cozimentos, né, com ervas e flores, raízes que não fossem tão agressivos, que podiam demorar um tempo para fazer a colheita, né, das essências, por exemplo, o arrasto a vapor, que faz óleos essenciais. Que é uma técnica muito legal para fazer arrasto de vapor, né, com óleos essenciais, é uma invenção de Maria. É pouquíssimo conhecida, né, Joel? E assim, é uma invenção dela que hoje favorece o mundo inteiro. Todo mundo faz óleo essencial, 90% dos óleos essenciais são feitos por arrasto a vapor. Né? Porque o arrasto a vapor ele tem uma coisa interessante. Quando ele é bem feito pelos equipamentos que Maria criou, por exemplo, né? Que um deles é o que faz arrasto a vapor, o banho-maria, ele tem uma limitação na temperatura, né? Porque ela trabalha somente até a água evaporar. Então, é em 100 graus. E 100 graus, ele não... Em relação a óleos essenciais, os 100 graus, eles não alteram absolutamente em nada a molécula do óleo essencial. Olha só, então, que da legal, maneira... né? E ela fez essa sacação, né? E algumas coisas que você precisa, por exemplo, colocar para acelerar a fermentação de algumas plantas, de você fazer um pré-aquecimento e durante alguns dias você ficar retirando a essência, a tintura mãe dessas plantas, que não sejam, por exemplo, com um veículo como o álcool, ou vinho, álcool de cereais, você faz com esses equipamentos de Maria. Então, Maria, ela escreveu muitas obras, inclusive a Maria, a judia, ela era judia, ela fez um trabalho, né, de escrever muitas obras, muitos postulados, e aconteceu uma coisa muito interessante. Só se sabe a respeito desses postulados
porque ela tinha uns fãs, né? Ela era muito respeitada no meio dos alquimistas, e dentro desses alquimistas existia um alquimista que foi pós-Maria, que ele é muito famoso de Alexandria, que é um dos alquimistas que falam muito da obra de Maria. E ele lastima porque Maria, no fim da vida dela, ela tinha muitos alunos, ela tinha muitos discípulos, que era uma coisa muito rara na época, né? Uma mulher ser respeitada pelo seu trabalho, raro não existia, né? Na realidade, não existia. Mas ela tinha muitos seguidores, porque ela era muito respeitada. E a Maria, na época no Egito, né, ela estava na Alexandria, ela tinha muitas obras, aí o que é que ela fez? Ela reuniu todos os alunos dela, todos os mestres que seguiam ela, fez uma grande confraria de alquimistas, e ela pediu para todo mundo que tivesse alguma obra dela, algum papiro que levasse, e aí ela pegou toda a obra dela, todos os livros e papiros que ela tinha escrito e deixado documentada a obra dela, e ela no grupo, né, daquele monte de gente, ela tocou fogo em tudo. Então eles ficaram boquiabertos, né? E ela falou assim, olha, a minha obra eu quero resumir em um axioma. E aí foi quando ela criou o axioma de Maria, o famoso, que tudo nasce do 1, e do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3 se torna 4, e o 4 volta a ser 1. Então ela deixou isso para os alunos, é um axioma, né? É só isso, a obra de Maria se resume nos equipamentos que ela deixou e nesse axioma, porque tudo que estava escrito ela queimou. Então, é muito interessante. Então, agora explica para a gente o axioma, né? É que tudo vem do 1, é o espírito. Explica para a gente. Porque tudo que vem do 1 é o espírito, né? Tudo vem do 1, da unidade, é o espírito. Entendeu? E o espírito, ele vai para 2, quer dizer, ele encarna em duas coisas, que é o espermatozoide e o óvulo. Não é isso? Então, junta o espírito, o espermatozoide e o óvulo, agora somos 3. Não é isso? E o 3 vai para 4, que são os 4 elementos, que é a natureza, que é o que move todo ser. E os 4, quando chega no 4, 4 volta a ser o 1, que aí é o indivíduo encarnado. Então, e aí, claro, tem a longa caminhada alquímica, né, que hoje eu falei bem na aula, da importância que a alquimia tem nessas questões, que a alquimia ela não está muito preocupada com doença, com sintoma. É por isso que às vezes eu brigo com os alunos, né, quando eles ficam muito preocupados com, porque eu tenho uma cliente diabética, porque eu tenho um caso de hipertensão na família, porque eu tenho um câncer, não sei o quê. E aí muda o foco, né? Muda totalmente o foco, porque a alquimia ela gerencia essas questões. Eu acho que é importante gerenciar essas questões, claro que é importante, mas muito mais importante, numa distância muito grande, que a importância tem dessa primeira importância, que é cuidar do corpo, é a importância que tem de se cuidar do seu espírito. Então, o corpo é um gerenciamento. Agora, o espírito é um aprimoramento. Então, uma coisa é você gerenciar, outra coisa é você aprimorar. O aprimorar é muito mais desafiador do que o gerenciar. Né? Não, até porque não era para a gente ter que gerenciar muito o corpo, né? Que a gente está muito desconectado. Que a gente poderia ir direto no que o objetivo maior mesmo, né? Que é da evolução, né, Joel? Eu tinha falado, antes de você entrar, eu tinha falado que a gente ia falar sobre matriz. Mas já que você já começou assim, tão animado, falando de Maria judia, não é Maria mãe de Jesus, não, pessoal. É Maria judia, 300 alquimista. Anos. É, uma alquimista, tá? Vamos falar de alquimia? Literalmente, e dos alquimistas? Porque tem tanta... Eu acho assim que uma das melhores maneiras das pessoas entenderem o que a gente faz é a gente dando exemplos como você deu agora de Maria judia, né? Tem tantos alquimistas que inspiram
o nosso trabalho, que realmente é uma continuação, né? Você é muito inspirado por alquimistas específicos. Vamos falar um pouquinho deles hoje? Eu acho muito interessante para as pessoas saberem, né? Da onde vem que é uma ciência, primeiro, milenar, né? Grandes alquimistas que fizeram história e que as pessoas não sabem, né? O Leonardo da Vinci era um alquimista, o Tesla era um alquimista, né? Que é conhecido e que não O foram Newton, colocados. né? Um grande alquimista, o Newton. Né? Um grande O Isaac alquimista. Newton, inclusive, uns 3 anos atrás, descobriram escondidos mais de 300 tratados alquímicos dele. Escondidos. E foi, né, uma revelação. Você se aprofundou nisso, Joel? Você viu esses tratados do Isaac Newton? Eles colocaram à Eu disposição tenho do público? você sabe bem, né? Mas eu não posso me aproximar muito das obras escritas dele, né? Eu não posso ler, eu não posso pesquisar, porque eles preferem que eu fique sempre vazio, né? E Aham. depois que eles me inspiram, aí eu posso ir lá e procurar, entendeu? Agora eu vi alguma coisa, né, a respeito, isso inclusive está lá no Museu de Londres, que a gente precisa ir lá A gente precisa ir urgentemente urgente. para ver inclusive as coisas do John Dee, Do né? John Porque o John Dee Dee também, hoje que é ele outro. ele está muito presente. Mas é uma pena, assim, eu acho muito chato, triste até, as pessoas não conhecerem o trabalho dos alquimistas. Eu acho isso muito estranho. Né? Por exemplo, É você vê muito Nicolas triste Flamel. mesmo. Ele foi um alquimista, né, que viveu ali nos arredores de Paris, que o cara ele construiu, numa época que não se construía, que não se fazia, ele fez 5 cemitérios. Não existia cemitério em Paris. As pessoas sempre eram jogadas do lado de fora da casa, no meio da rua, o governo vinha, tirava, levava numa carroça, colocava em qualquer lugar. E aí eles jogavam um cal em cima e por aí assim ficava, né? E são Saúde muitas pública pestes, né? zero, né? E ele, o primeiro ganho que ele teve, né, como alquimista, o que ele fez? Ele já comprou uma área muito grande, inclusive a gente teve lá no cemitério dos Inocentes, que Maravilhoso. era um cemitério que ele enterrava crianças, né? Porque na época nascia muito morto, né? Natimorto, né? Então era o cemitério dos Inocentes. Ele, inclusive, dentro desse cemitério, na porta, ele fez aquele famoso pórtico, que a gente foi lá procurar naquele museu lá da Idade Média, mas estava trancado lá, não estava ainda a exposição, que a gente tem que voltar em Paris para ver o pórtico do cemitério que está lá, esse pórtico. Não, inclusive Então, o ele, cara né? fez 5 cemitérios. O túmulo dele. Inclusive a tumba dele. E ele construiu 14 hospitais, grandes hospitais, não eram pequenos hospitais, eram grandes hospitais. Porque a doença tinha se instalado, a peste. E esse cara cuidou de muita gente nos seus hospitais. Inclusive, ele foi um cara muito atrevido, construiu um hospital em Bolonha, na Itália, onde a gente teve lá, ali na universidade, que é a universidade mais antiga do mundo, que ele deu aulas, inclusive, e ele é um cara que fez um trabalho magnífico de alquimia no mundo, e hoje, assim, ninguém sabe quem é, né? Virou um Não, nome ficou numa na rua, mitologia, né? Ficou né? na lenda. Virou, E isso daí, pessoal, se vocês pesquisarem, tem a história do Nicolas Flamel, né, Joel? Inclusive, ele é considerado o único alquimista que provavelmente conta essa história porque é muito surpreendente. Isso é histórico, né? tem um cara que Encontrou o elixir da longa vida e realmente transformou chumbo em ouro. Por isso que ele dizem está que cercado de mitologia. Mas essa mitologia vem de fatos reais, fatos históricos que estão aí nos fato anais. histórico. Conta um Por exemplo, pouco isso, nunca porque é muito encontraram surpreendente. nunca encontraram o corpo dele, não teve, né? Quando exumaram, não tinha nada, tinha um pedaço de madeira lá, né? Um tronco. E da esposa dele, que era a Perrinelle, também, não tinha nada lá. E uma coisa muito interessante da história do Flamel é que durante 40 anos, depois que ele morreu, né, que foi 1400 e um pouquinho, no ano 1400 e um pouco, que ele morreu, durante 40 anos foi distribuído o famoso ouro de Flamel,
ele deixou lá na mão de um tabelião, de um escritório, de um ofício lá de Paris, e durante 40 anos, ali na região, quando ficava uma criança, ficava órfã, né, de pai ou de mãe, ou uma mulher ficava viúva, a ela era dado uma barra, uma pequena barra de ouro, que dava na época, né, para a pessoa viver um bom tempo, ter condições de se segurar, de se sustentar por alguns anos. Então, o ouro de Flamel, ele foi distribuído durante 40 anos. Imagina. Então, ele tinha E ele era um fortuna... funcionário público, né, Joel? Ele era um tabelião. Ele tinha um cartório. E é muito doido a história dele, porque Flamel, inclusive, tem um fato histórico que foi contado por várias pessoas, né, que moravam em Paris, é que uma noite se ouviu um grande estrondo. E em cima de Paris se fez uma aurora boreal. Era o dia que ele estava inaugurando o laboratório dele, que o laboratório dele explodiu. E abriu um buraco no telhado da casa dele, que a gente foi lá, inclusive, daquela casa. Maravilhoso. E aí o telhado voou e ali se projetou uma luz nos céus de Paris, e toda Paris pôde ver uma aurora boreal por 3 dias. Então, isso é um fato histórico. Quem foi que viu isso? A cidade inteira viu. Então, muita gente escreveu, muita gente deixou documentado a aurora boreal de Flamel, porque depois viram, né, quem estava ali próximo viu que era... E ele, por isso, ele foi perseguido, né? A igreja falou, não, que poder, isso aí é o poder do demônio, né? E aí a igreja perseguiu. Como ele era um homem muito temente a Deus, né? Como eles falam, né? Temente a Deus. Toda a obra dele, ele fala muito de Deus, ele fala muito do Cristo, ele fala muito da religião, entendeu? Ele foi muito esperto, porque ele via que a religião perseguia e ele podia ser considerado um herege e morrer, então tudo ele fazia que não deixava dúvida que ele era um crente, entendeu? Não tinha como não dizer que ele era uma pessoa religiosa. E ele também tinha muito poder, por quê? Porque ele tratou a corte francesa na época, que foi acometida por doença venérea. Então, durante todo um período que durou 30, 40 anos, na época do Nicolas Flamel, a corte francesa ela ficou estéril por causa das doenças venéreas. Todo mundo, as pessoas sabem, mas não, elas não fazem ideia que as cortes, né, os condes, os duques, os reis, eles se mantinham como casando irmão, irmã, sobrinha. Eles arrumavam parente de todo lado para casar com fulano, com Beltrano, contanto que fosse e mantivesse o status quo do poder. E o que é que aconteceu? Esse povo, principalmente os franceses, né? Eles eram muito promíscuos. A corte era muito promíscua. E aí eles começaram a desenvolver muitas doenças venéreas, das quais a mais grave foi a sífilis. E a sífilis foi esterilizando os homens e as mulheres francesas da corte. Então, mesmo que eles casassem, eles não conseguiam ter filhos. Então, o que é que o Nicolas Flamel fez? Ele tratava esse povo, inclusive o legado dele foi aproveitado 200 anos depois por Paracelsus, que era suíço, um médico suíço. Ele não gostava de Flamel, ele muitas vezes falou mal de Flamel, mas ele pegou muito do conhecimento do Flamel para tratar a sífilis. Ele não gostava de ninguém, ele era muito chato. E ele também, um grande surto de sífilis no século XVI, foi o Paracelsus que curou em apenas 1 ano. Ele devolveu, né, à corte a capacidade de procriar, de ter filhos e deixar os herdeiros, né? Então, esses 2 homens, eles fizeram uma diferença muito grande na humanidade, porque naquela época a Europa era a humanidade. Então, eu acho assim, às vezes eu lastimo, né? Eu entendo, né? Mas eu não deixo de lastimar, porque as pessoas, principalmente as pessoas que são diplomadas, as pessoas que estudam medicina, né, fazem enfermagem, psicologia, psiquiatria, elas não sabem
Quem quem foram foram esses esses caras? caras, né? Então eu Ô, archivo Joel, muito. eu vou pedir para você falar um pouquinho do Paracelsus também, porque a história é muito interessante, né? Só completando do Nicolas Flamel, a história dele é tão surpreendente, né? Que ele ficou conhecido mais como uma lenda. As pessoas às vezes acham que ele é uma invenção Harry Potter, né? Que é uma É, história fictícia. é, Né? Teve até uma novela aqui no Brasil muitos anos isso. atrás, muitas luas É, atrás, que era com Edson Celulari, Nicolas né? Flamel. Inclusive E teve a Aurora Boreal na novela. exatamente, É, foi muito interessante, porque é muito antiga, né? Eu era uma criancinha, né? Eu não lembro nem quanto, mas ele ficou mitológico, mas é uma pessoa real e a história dele, quando o Joel falou que encontraram o tronco, porque o que aconteceu? Quando ele morreu, a esposa dele, né? Era um casal alquímico mesmo, a Pernelle, ela tomou conta de tudo, né, Joel? Deixou essa herança de uma barrinha de ouro e logo depois morreu também. Aí, quando for ela o morreu um, túmulo dois dele... anos depois, e ela já, Então, quando ele morreu, foi ela que organizou todo o enterro dele, a procissão, tudo. Ela que. E quando as pessoas chegaram, ele já eita, estava no caixão, lacrado, fechado, né? E depois ela começou a organizar o enterro dela. é. Ela organizou o enterro dela. Então ela E, já deixou tudo e, organizado, porque e, também foi, ninguém e viu ela foi ali entrado isso. dentro do caixão. E foi essa história dele ter transformado ouro, né? Começaram a falar que ele tinha encontrado a fórmula de transformar chumbo em ouro, porque como é que o cara podia ter tanto ouro? Sim, E sim. foi por isso que É, descobriram que eles não estavam enterrados, porque aí começaram a querer saquear e tentaram saquear o túmulo isso. deles, né? É, E quando saquearam, que é foram muito legal. abrir, não tinha ouro, mas não tinha corpo também. E era um Também. pau de Tinha madeira. eram dois troncos, né? Dois troncos de madeira. Era. Então é E, por isso e que o no tronco Harry de madeira Potter. era. É, desculpa. Não, é por isso que no Harry Potter falam que ele está vivo ainda, Ele aparece. né? Como é que é? Você sabe que existem alguns. Esse cara que fez o estudo, ele é um pesquisador, ele é um cientista. Eu tinha até o livro dele aqui, eu nunca li, mas eu tinha o livro dele aqui comigo, eu nem lembro mais onde está, mas é um livro interessantíssimo, né? Porque ele fez um levantamento de todos os alquimistas, lá desde o começo dos alquimistas mais famosos, desde a era cristã, né, até os dias atuais. Ele fez um levantamento bem legal, histórico, dos alquimistas da história. E ele é o único cara que ele fala no livro inteiro que é alquimista, que ele admite que ele é alquimista, é o Nicolas Flamel. É o único. Os outros ele não acha que eram alquimistas, entendeu? Eles acham que eram médicos, feiticeiros, mas assim, alquimista mesmo ele acha que é o Nicolas Flamel. E o Nicolas Flamel tem Maravilhoso, muitas né? histórias, e tem uma história dele, que é uma história real, né? É uma história real, que ele já foi, depois de 200 anos que ele viveu, uma pessoa, aliás, depois de 100 anos que ele tinha morrido, não foi isso, não foi isso. Depois de 50, 60 anos que ele tinha vivido, uma pessoa reconheceu ele na rua e falou com ele, né, que ele era uma criança que frequentava a casa do Nicolas Flamel e ele, velho já, encontrou o Nicolas Flamel, que tinha morrido há 60, 70 anos atrás, e ele chamou pelo nome. E ele atendeu. E aí depois ele fugiu. E esse cara escreveu, ele deixou um documento Olha só. dizendo que ele tinha certeza que ele tinha visto Nicolas Flamel. E existe um outro documento interessante de um fato como esse, que é um documento, inclusive, muito levado a sério, porque foi escrito por uma rainha. E esse documento, ela fala de Saint-Germain, do Conde Saint-Germain. Oi.
pouca gente sabe, né? Porque todo mundo vê Saint-Germain como aquele da Fraternidade Branca, O mas resto ascensionado. Saint-Germain, quando ele esteve, habitou a gente aqui, né? Que ele era uma pessoa comum, ele era um alquimista, Saint-Germain. E Saint-Germain, ele tinha uma especialidade, ele era um alquimista namorador, né? Ele era amante, né, das mulheres, ele era um cara, né, que gostava muito da farra, vivia muito em Veneza. E Saint-Germain, ele é citado em muitas cartas, em muitos documentos. Ele é um personagem, literalmente, da história italiana. De Né? que época, Joel? De que Vivia ano? na Itália, né? De 1800, 1700. E aí, Saint-Germain, 400 o que é que ele anos fazia? Ele depois. namorou. Ele teve um amante que era uma rainha que vivia na corte em Veneza. A Veneza praticamente era uma orgia só, né? Veneza, os palácios, só tinha a corte que morava em Veneza. E aí, durante um período, né, aquilo era um reino mesmo, né, de Veneza, o Ducato de Veneza, né? E ele participou muito dessa vida política também. E o Saint-Germain, ele era uma figura, porque ele, por exemplo, quando uma pessoa queria, por exemplo, invejava, né, porque dizia, o fulano de tal tem um rubi de 10 quilates e eu queria um rubi desse, né, para fazer uma joia, colocar numa coroa, sei lá, numa tiara, diamantes grandes de 5, 6, 10 quilates. E Saint-Germain vendia, ele falava, eu arrumo esse diamante para você. E ele, depois de uma semana, ele trazia as pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, que em alguns lugares, em alguns museus, ainda tem joias que aquelas pedras foram trazidas por esse alquimista. Então, ninguém sabe se ele tinha facilidade de comprar isso, de ter isso, mas algumas coisas são muito estranhas, porque ele é como se ele copiasse mesmo. Tanto que teve, na época, o Duque pediu a ele para ele fazer uma pedra, um grande rubi, igual ao que ele carregava lá na coroa, ele queria o rubi no cetro. E aí ele deu a Saint-Germain um rubi. E uma semana depois, Saint-Germain voltou com 2 rubis exatamente iguais, que o Duque ele não conseguia saber qual o rubi que ele tinha entregue a Saint-Germain. Então, eles têm umas histórias que são muito loucas. E são reais, são fatos históricos. E o Saint-Germain também tem essa história de não ter envelhecido, né, Joel? E não ter morrido, né? Não, então, é isso. Ele namorava uma rainha, né, que de vez em quando aparecia lá, e ele se tornou amante dela. E ela escreveu muitas cartas de amor para ele, e o amor, ela assumia que ela amava mesmo ele, e era uma coisa assim muito bonita o amor dele, ele gostava muito dela também. Foi um amor que durou praticamente uma vida toda. Ela foi ficando velha e foi quando ele desapareceu. E quando ela estava muito velhinha, ela estava passeando numa rua, numa cidade italiana, ela estava caminhando, ela já era bem velha, e ela viu Saint-Germain. E quando ela viu Saint-Germain, ela ficou impressionada e foi no encalço dele, né? Ela, como ela é muito velha, ele não reconheceu ela, né? Porque ela estava muito velha. Mas ela reconheceu ele, e ela foi ao encalço dele, né? E parou ele e falou, Saint-Germain, você é Saint-Germain. E aí, na hora, ele se desestruturou. Entendeu? Porque aí ela falou que era... você foi o amor da minha vida, você ainda está vivo. E aí ele falou que ele era o neto dele. Ele falou, não, eu sou o neto de Saint-Germain. Mas ela descreve detalhes nessa carta. Eu acho que ela era imperatriz da Áustria. Ela era imperatriz da Áustria. E ela escreve, né, um documento que ela diz que tem certeza absoluta, porque tinha marcas no corpo, tinha algumas coisas nas feições do corpo, que era impossível não ser ele. Então, os alquimistas, eles eram realmente figuras muito interessantes e dotados, né, de segredos, de mistérios, que eu não tenho nenhuma dúvida que por trás de todo esse conhecimento, de todas essas mitologias que tem de fazer chumbo virar ouro, né, de ter encontrado a fonte da juventude, eu não tenho dúvida que
muito tem de verdade em tudo isso, entendeu? O E eu Joel, acho assim... Fala. Desculpa, pode falar. Você acha o quê? Não, e eu acho que ó, você na época, na Idade Média, a Europa como um todo, né, que era a Europa da peste negra, era uma Europa muito doente. Era muito doente. Não tinha saúde pública. Você imagina em Versalhes, né, no século XVI, XVII, aquele palácio gigante, lindo e maravilhoso, as pessoas faziam cocô atrás das cortinas, né? Elas faziam cocô e jogavam pela janela do palácio. E assim, os empregados que se virassem. Você imagina isso E na tinha corte, buraco, você né? imagina Nas isso paredes, eles em faziam literalmente Paris. cocô. Isso. Eles se limpavam com as cortinas. Então era uma fedentina, né? Eles tinham uma saúde bucal, era podre, eles tinham uma boca podre. Para você ter uma ideia, aqueles vestidos, né, que eles vestiam, aquelas roupas bufantes que eles vestiam, eles não tiravam. Então, às vezes, uma pessoa ficava 8 meses com a roupa. Então, aquelas rendas que tinham nos pulsos, elas caíam. Então, por isso que as roupas francesas, eles tinham muita... Era uma renda sobre a outra. Porque aquela que estava grudada no corpo, ela apodrecia e eles se arrancavam. E ficava a outra. Aí eles iam arrancando, né? Então, eles só tiravam literalmente aquela roupa quando todas as rendas se acabavam. Então, era uma sociedade doente, era uma sociedade que não tinha saúde pública, não tinha cemitério, não tinha esgoto, não tinha banheiro, não tinha nada disso. Então, quem salvou a Europa? Os alquimistas. Eles salvaram a Europa. O maior surto de sífilis europeu foi em 1560, 1570, que foi na época do Paracelsus. Né? As datas são discutíveis, mas foi por essa época. Paracelsus curou em 1 ano, ele saiu curando, né? Viajando, que também era uma coisa difícil de se fazer, era viajar na época, e ele curou o surto na Europa de sífilis, assim como fez Nicolas Flamel 200 anos antes. Então, eles tinham realmente assim um poder, Fala, né? Joel, Você vê como eles Paracelsus... curaram, qual era a fórmula para curar essas pandemias, as pestes, como é que era? Fala para eles, que a gente está fazendo hoje. Eles usavam óleos essenciais. Eles usaram muito. Então, pessoal, a gente está vivendo isso agora. Os doutores da peste, eles usavam aquela fantasia, né? Que tem a cara de um corvo, porque o corvo, ele é um símbolo também de transmutação da alquimia, né? O corvo. E eles usavam aquela máscara do corvo. Então, aquele nariz, na realidade, estava cheio de algodão embebido com óleos essenciais. É por isso que eles não tinham medo, né? Eles iam, encaravam a peste de cara, né? Com a máscara, e eles ficavam cheirando o óleo. Uma coisa muito também interessante que as pessoas não exploram, né? É que também, na época da peste, existia também um surto de lepra. Tinha muito leproso. Muito, muito, mas assim, eram milhões de leprosos. Não era nem 200 mil. Eram milhões de leprosos. Nas grandes cidades, tinham nas periferias, era um anel grande, gigante, uma população leprosa que não dava nem para matar. Eles não conseguiam nem condenar à morte. Então, eles afastavam esses grupos, isolavam ali para morrer de fome, para morrer esquecido num canto. E os alquimistas, eles, né, se compadeciam bastante desses leprosos e eles curavam a lepra com óleos essenciais também. Aí eles usavam de forma tópica. Então, muitos leprosos, inclusive, muitos leprosos da corte, tiveram muitos leprosos na corte. Né? E aí, como era da corte, como era um duque, um conde, aí ninguém ia condenar eles à morte. Né? Eles ficavam lá no cantinho deles e os alquimistas cuidavam deles com ungüentos baseados em óleos essenciais e eles conseguiam curar a lepra, né? Que na época era uma doença gravíssima.
como era a sífilis. Para você ter uma ideia, a sífilis, ela matou, na época, muito mais gente do que matou o HIV. Então, você por aí, você tira numa população Naquela que época, era... na proporção que era. Não, a proporção era 20 vezes menor e matou muito mais do que o HIV, não é? Do que essa pandemia do HIV, né? Então, eles são muito especiais e eles Somos, merecem, né, assim, Joel? toda Eles honra, não né? somos nós. É, E, pessoal, é se repetindo a história, né? Só entra na pandemia quem quer, né? Porque hoje a gente literalmente está fazendo a mesma coisa com óleos essenciais, com o poder da natureza. A gente aí está realmente levando essa pandemia de uma maneira muito diferente, né? Do que a maioria das pessoas. Então, assim, vamos resgatar essa alquimia, né, milenar para hoje em dia, né, fazendo a nossa alquimia contemporânea, né, Joel? Porque isso daí é histórico, pessoal, não é? A gente não está inventando, não é lenda, né? Hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem pela internet, né, podendo viajar para todos esses lugares, a gente foi beber da fonte em muitos desses lugares que o Joel está falando, né, Joel? A gente foi lá e viu, né, e experienciou e vivenciou tudo isso, né? Então, assim, é muito especial mesmo. A gente está fazendo um resgate pela primeira vez, eu acho, em proporções mesmo maiores, né, para levar essa alquimia para o maior número possível de pessoas e realmente colocá-la no lugar de direito dela, né? Que é de ciência, dessa arte aí de curar todos os males, que é responsável pela grande evolução que a gente pode viver, né, nesse momento agora, principalmente de uma outra pandemia, né, moderna, mas que não é muito diferente das que eles viviam naquela época, né, Joel? E não vai ser muito diferente para não, também não é, curar, não é. né? Porque Ô, hoje, né, Joel, você tem os níveis de poluição são gigantescos, né? Os níveis de intoxicação são muito maiores, né? São muito grandes. Então, quando a gente vê, hoje a gente está vivendo uma situação igual, é a mesma coisa, ou talvez pior, né? Porque hoje a gente pode dizer que nós estamos numa sociedade mais moderna, de alguma maneira muito mais inteligente, o mundo evoluiu, né? Houve muita evolução em vários níveis, né? Espiritual também, eu creio. Né? Hoje tem muita gente no com mundo, muita certeza. gente que não está perdida, está se achando, está se Hoje somos procurando, muitos, muita né? gente está Naquela se época eram encontrando. poucos, né? Então, eu acho que usar a alquimia hoje é uma obrigação, sabe? Assim como a gente tem uma obrigação de ter uma boa alimentação, a gente tem uma obrigação de ter um contato com a alquimia. E a alquimia é uma coisa assim que o benefício que ela traz é muito superior ao que se gasta com ela. Então, quando você diz assim, um óleo essencial de R$ 100 é caro, é muito barato um óleo É essencial muito por R$ 100. barato. Porque é uma coisa que você usa um bom tempo e você se beneficia muito com aquilo. Então, Cara, é uma muito. quimioterapia. Cara, é uma Então, cara, radioterapia. a minha irmã fez uma quimioterapia de 30 dias, ela pagou R$ 34.000. Ela pagou pela quimioterapia de 30 dias, e no 40º dia ela morreu. Então, Isso 20 anos, eu, 15 eu anos atrás. então, há 15 anos atrás. Então, a alquimia é uma força que ela vem da natureza, ela não vem de outro lugar. Então, você imagina, né, a natureza, você dá oportunidade à natureza, da natureza acordar em você, dentro de você. Então, isso eu acho lindo. Isso era uma coisa que eu não tinha ainda, sabe, dado ainda a minha atenção, porque quando começou a nascer os florais, eu tinha muita relação com o Paracelsus.
Então ele me inspirava muito, Paracelso, num primeiro momento do trabalho. E eu amava as inspirações de Paracelso, né? E quando foi um dia, assim, muito próximo, depois que eu tinha feito o kit do Primus, né? Que depois veio o das serpentes, os elementos, que aí já entrou Nicolas Flamel, um pouco depois do Paracelso, num dado momento, né? Ele vinha dizer, ó, vem mais gente aí, que está na fila, eu estou ocupando aqui esse espaço, mas eu estou me despedindo, e eu quero deixar uma lembrança com você. Eu quero deixar uma mensagem para você. E aí, na hora assim, que ele começou a conversar comigo, eu fiquei imaginando que ele ia falar coisa a respeito do trabalho, coisas a respeito dos florais, das alquimias, do laboratório, né? Eu achei que era isso que ele ia falar. Eu achei que era isso o discurso dele. Seria um encerramento de toda aquela orientação de plantio que ele me deu, de produção de tinturas mãe, de produção dos primeiros florais, aquela primeira orientação que ele me deu para me mostrar o que era um floral no segundo nível, no terceiro nível, no primeiro nível, que foi muito legal, abriu muito a minha visão para a funcionalidade, né, na prática das alquimias florais. E uma coisa, e esse último recado na época, né, porque ele voltou de novo para passar o Biotesla, né, apesar de ter o nome Biotesla, mas toda a filosofia da manipulação é paracelsiana. Eu homenageei o Tesla, porque aí é uma longa história, depois eu vou contar aí para todo mundo. E Paracelso me falou assim, olha, você imagina, Joel, você imagina os alquimistas, né, que hoje iniciam essa jornada, esse trabalho, plantando flores dentro de cada pessoa. Vocês estão plantando flores. E você imagina a alegria que esta flor, no seu serviço, na sua oferta, no seu oferecimento, né, acordar dentro de um ser humano e participar de uma grande transformação interior. Nossa, na hora que ele falou isso para mim, porque eu não tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado nisso, né? E na hora que ele falou isso para mim, nossa, ainda valorizei muito mais aquelas alquimias. Porque ele estava dizendo a mim que a gente também estava fazendo um trabalho, um serviço, né, para a natureza. Porque a gente estava também se oferecendo para que a natureza, através de nós, seres humanos, também pudesse evoluir. Porque o lugar dela estava asfaltado, o lugar dela estava derrubado, o lugar dela tinha sido destruído, tinha sido devastado. E aí o único lugar que tinha para plantar, que tinha sobrado, era dentro de nós. Então, nossa, ele falando isso, eu fiquei muito, muito, muito assim emocionado na época, né? Fico emocionado quando falo agora disso, eu fico muito emocionado, porque foi uma experiência, assim, eu vi uma coisa muito linda, né? Então, quando as pessoas elas se passam, né? Elas se entregam, né, a esse serviço que também é favorável para a natureza. A gente favorece a natureza, porque não tem mais o vaso da flor, não tem mais o terreno que ela nasce, não tem mais o seu canto. Então, só existe um canto agora, que é dentro de nós. Então, tomar florais, alquimias, ervas vivas, coisas que vão entrar, vão nascer, renascer, transformar, é você também dar oportunidade a esse mundo deles encontrarem em você um terreno maravilhoso e muito cocô também, né? E muita porcaria que eles usam como adubo. Eles usam isso como adubo, não é? Como faz a flor do lótus. Do mesmo jeito que a flor do lótus, ela nasce em cima do cocô, do pântano, da fossa, e se transforma naquela coisa mais maravilhosa que existe, e um perfume mais maravilhoso ainda, a mesma coisa ela faz dentro de nós. Pegando todo esse chumbo, pegando todo esse peso, essa toxina mental, comportamental, a toxina gerada pelos humores, né, que tem como base os elementos
e fazer com que isso se transforme, que isso perfume o ambiente e que isso altere o ecossistema. Não sumi, peraí, que eu tocou aqui meu telefone. Desculpa, tocou aqui meu telefone. Eu Tem que saí do lhe, ar. tem que... Volta aí. Volta aí que você falou, que você estava emocionado e aí começou a Não, tocar e eu me confundi. mas eu acho que o pessoal ouviu, Não, eu acho que o pessoal ouviu, né? só Ou eu que não? saí, né? Só eu que Seu saí. telefone estava virado para lá, não foi? Começou a tocar aqui, eu fui encerrar e encerrei errado. Você sabe como eu sou com tecnologia. É, Mas, mas voltou agora, né? Não, continua é, aí, Joel. Você estava falando de todo esse poder da natureza, né? E assim, eu sempre falo, eu sempre me surpreendo com as pessoas, quando tem aquelas pessoas mais céticas, né, que não acreditam, que falam assim, ai, não, como é que um vidrinho desse pode ter algum efeito, assim como vocês estão falando? E eu sempre digo assim, é engraçado, né? As pessoas acreditam, vamos pegar esses remédios psiquiátricos aí, né? São um pedacinho assim, né? Menor que uma unha, um frontal da vida, um desses remédios que derrubam as pessoas e as pessoas confiam e elas plenamente. confiam. Não, e assim, uma coisa feita que é uma imitação da natureza, dos princípios ativos que estão na natureza, uma coisa de laboratório, e eles não acreditam que uma É. flor, né, que um óleo essencial, a gente estava falando do óleo essencial hoje de rosas, né, que é raríssimo, 4 toneladas. A gente usou nessa formulação do Alquimia do Amor 250 ml. 200 é nada. Mas em 250 ml tem 1 tonelada de pétalas de rosa. Olha o poder disso. 1 tonelada de pétalas de rosa. Isso daí é conexão direta, né? Então, assim, é muita desconexão mesmo com a essência das coisas, né? E a gente está aqui para resgatar isso e para trazer esse poder de volta, né? Porque a gente pode Porque, tudo com isso. com certeza, e as pessoas, elas têm que entender que o mesmo movimento que as flores, as plantas, elas fazem na natureza, elas vão fazer dentro de nós. Quando a alquimia é bem feita, ela vai propiciar verdadeiramente esse resultado, não é? Porque ela está viva, a gente oferece coisas vivas, né? Para que as pessoas experienciem coisas vivas. O que a gente oferece é a inteligência mesmo da natureza. Quando você faz uma alquimia floral, você está transformando um corpo físico num corpo líquido, mas ele continua vivo. Pode ser medido, existem aparelhos que medem as frequências que uma planta emite, que chegam a 100. Quando a gente faz uma alquimia e você coloca lá os sensores dentro desses líquidos vivos, é a mesma frequência. Vai para 100 também. Igualzinho. E quando bebe, né, os relatos, as experiências que as pessoas vivem, elas estão vivendo literalmente aquilo. Então, quando você vê que eu estava falando da flor de lótus, o pessoal falou que tinha travado ali, Aí a mas que gente não bom. viu. Eu cheguei até a flor de lótus, né? Então, vocês ouviram o último legado de Paracelsus na época, para mim, desde em 1993, 94. A flor de lótus, o que ela faz? Ela é plantada numa lama, numa sujeira, numa fossa. Um lugar quanto mais insalubre, é melhor para ela. E ali ela se abre, se expõe num pendão, faz uma pequena raiz. E ela vem a flor da água. E quando chega ali, ela abre uma folha grande, porque ela é da família das nossas amazonenses aí, que são as Vitórias Régia, né? Ela é da família da Vitória Régia. E aí ela sai esplendorosa e muito cheirosa.
Então, o que é o alimento dela? É a sujeira, é o caos. Mas o que é que ela mostra ao mundo? A perfeição. Então, ela consegue fazer uma transmutação, ela transcende a matéria caótica em uma matéria extremamente harmoniosa, né, que segue aquele padrão do Fibonacci, né, que segue a flor da vida, aquele mesmo desenho, aquele mesmo cálculo matemático do número de Deus, a flor da vida, é o que é o que a rosa, a flor de lótus se transforma. Então é uma coisa muito impressionante. Quando você toma uma alquimia feita de lótus, esse é o mesmo resultado. Ela vai te procurar, ela vai procurar o seu caos, o caos da matéria. É ali que ela vai se assentar. E a partir daí ela vai começar a se expressar, né? E vai procurar as águas do corpo para que ela se mostre. No momento que ela chega e se mostra, ela vai fazer essa transcendência de maneira natural. Então, por exemplo, de toda aquela sujeira que existe dentro de você, hoje em dia, o que acontece com os graus de toxicidade no corpo, na mente? É que tem coisas que o teu espírito ele não quer mais nem saber. Não é? Porque você já trafegou no tempo e espaço. Então, fala para mim o que é que interessa a raiva de 10 anos atrás. Não interessa mais. Então, o que é que faz essas flores? Elas nos ajudam a fazer essa transcendência sentimental, essa transcendência emocional, essa transcendência de pensamentos negativos, essa transcendência da depressão, essa transcendência dos medos, das inseguranças, numa forma muito mais salutar. E aquilo que é o que o inconsciente considera que você não tem mais que perder tempo, nem fazer mais terapia daquilo, porque aquilo ali já era, ela consome e usa para se autofabricar, para se expressar. Então, a alquimia floral, ela ainda tem essa vantagem. Muitas coisas que você perderia anos fazendo terapia, você vai conseguir fazer uma síntese e reduzir, ganhar tempo e espaço. E toda vez que a gente vence o tempo e espaço, a gente fica mais jovem. Ou então retarda muito mais o envelhecimento. Essa é a explicação que eu encontro, né, na minha mente, às vezes muito racional, que é por isso que eles viviam 90 anos numa época que só se chegava a 33, 35. Então, em 1300, a média de idade em Paris era 40 anos. Nicolas Flamel chegou a 90. Dizem que até 96. Então, por quê? E além, né? 96 não, e você até vê, além. né, alguns reis mesmo. Por exemplo, você vê Luís XIV da França, que era um horror aquilo lá, né? Mas o cara que era cercado de médicos alquimistas, ele, apesar de que perseguia bruxas, né? Mas ele era cercado de médicos alquimistas, e numa época que se vivia até 45 anos no máximo, né? Na época da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, 50, 60 anos da Revolução Francesa, ele foi até os 72 como rei, até 72 anos. Um homem muito desgastado, né, pelos prazeres daquela vida louca que ele vivia, mas ele morreu com 72 anos ainda rei. Então, você vai ver, né, que tem alguma coisa estranha, né? Alguns alquimistas viverem 100 anos, né? Papos viveu 100 anos, ele morreu, tinha 100 anos, numa época que morria com 30. Então, eu creio por isso que a gente vai viver até 300. Porque a alquimia ela vai fazer isso, naturalmente. Porque esse tempo todo que a gente perde se consumindo em cima de muitas informações que são caóticas e o organismo espiritual ele não aguenta mais aquilo porque você tem que viver o presente, o dia a dia, não o ontem. O ontem já era. Então isso faz com que a gente renove de alguma maneira. A gente aproveite melhor o tempo e espaço. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá no elixir da longa vida. Eu digo assim, né? A gente falando de alquimia, fala de tudo, fala da beleza, né? Do autodesenvolvimento, da consciência que os florais trazem. A gente não faz muito sucesso. Agora, a gente chegar
com um creminho, ou com uma cosmética, ou com um remédio, prometendo rejuvenescimento, né? E beleza, e a gente vai ganhar o mundo realmente. De repente, é isso que vai acontecer mesmo. Estarmos mais próximos do elixir da longa vida, para alquimizar o mundo, né? O que você está lendo aí? Você tá lendo eu acredito bastante nisso, até porque eu sou, né, uma prova viva de uma pessoa que tinha 28 anos, hoje eu tenho 63 anos, e era muito doente, né? Eu tomava muitos medicamentos, eu vivi uma vida muito louca, desregrada, eu tinha 150 quilos, e aí eu consegui, né, mesmo assim, muito doente, até com suspeita de insuficiência cardíaca, na época, né, com açúcar, uma diabetes alta, hipertenso, com essa suspeita de insuficiência. Eu vim para São Paulo aqui me tratar, na época com Zerbini, e hoje eu estou com 63 anos, porque a partir daí houve uma grande mudança na minha vida, foi quando eu comecei a me tratar com alquimia, né? Então eu vejo hoje que eu estou no lucro já, porque quem me conheceu com 28, 30 anos, eu tinha praticamente acabado, me destruído, né? Me intoxicado. Então eu digo que eu tive uma chance, eu tive uma outra chance, eu nasci de novo. Então eu vi em mim, né? Porque eu comecei a me curar e me tratar, tomar muitas alquimias, né? E hoje eu me considero um exemplo de que realmente a alquimia ela ajuda muito em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Então, eu acho isso muito legal. E eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas deviam aproveitar muito mais esse poder que a natureza nos oferece, porque eu acho que aí está um dos segredos da vida. Acabamos o tempo, Acabou. 10h32. Ficamos com essa mensagem linda, né, sobre alquimia, honrando os grandes alquimistas do passado, né, Joel? A gente na próxima Sim. quarta pode continuar falando dos principais, né? Porque são tão lindos, são tão inspiradores mesmo, né? Sim, Falar tem um alguns pouco que mais de eram verdadeiros Paracelso. gênios mesmo, né? Você vê, teve um homem que viveu em Alexandria, que ele era fã de Maria, ele se chamava Zósimo. Zósimo de Alexandria, viveu por volta do ano 300. Esse cara era um gênio, ele tem uma genialidade muito grande. Inclusive, dizem, né, as más línguas, as fofocas alquímicas, que o Zósimo foi ele que fez a fórmula do fogo grego. Porque eles ficaram muito revoltados com os alquimistas que invadiram e destruíram a cidade, né? Destruíram Alexandria, que era o berço de toda uma sabedoria, né? Os árabes, mundial, né? E ele inventou o fogo grego. Então, na época que começaram as guerras, que os árabes invadiram mesmo terminaram conquistando Constantinopla no ano 600 e começaram a partir para o lado dos romanos, eles começaram a abastecer os navios romanos desse fogo grego, que era um líquido que ninguém sabe até hoje o que é. Existe muita história. Existe aí, não, porque a fórmula química do fogo grego, mas ninguém sabe porque ninguém usa, ninguém fabrica. Senão estava se fabricando aí em massa para se usar em guerra. Que quando se joga em cima da água, pega fogo. Então não existia mais, eles acabaram com a frota árabe. Na época, a frota árabe chegou a ser maior que a frota romana. E mesmo assim, eles acabaram. Os navios árabes não tinham vez. Quando eles iam ao encontro dos navios romanos, eles jogavam fogo grego e destruíam, né? Então foi incrível. Dizem que foi Zósimo de Alexandria que fez essa fórmula. Então eles tinham, por exemplo, os navios piratas, quando teve a Inglaterra que foi cercada, né, por piratas, porque eles conseguiam navegar à noite. Porque na costa inglesa era impossível navegar à noite, porque existia muita neblina, e eles conseguiam navegar à noite, porque eles fabricavam lâmpadas que ficavam até 6 meses acesa. Então, é uma genialidade incrível, né? Você vê as tintas que são pintadas até hoje, né? Até hoje, sob a incidência da luz, elas nunca desbotaram, e dá para ver quando você vai nas catedrais
europeias que têm aqueles grandes vitrais que foram construídos pelos alquimistas, e alguns vidros quebraram e eles tentam, né, fazer igual. Um ano depois, com a incidência solar, as tintas começam a desbotar. E aí dá para você ver, quando você olha nos vitrais, o que é o vidro do alquimista e o que é o vidro dos laboratórios mais modernos que existem hoje sobre a face da Terra. Eles até hoje não conseguiram copiar a tinta que serve para fazer os vitrais nas igrejas, nos templos europeus, feitos pelos alquimistas. Maravilha. Quarta-feira a gente continua com esse papo maravilhoso e falando um pouco mais deles, de nós, né? E dessa arte maravilhosa, que eu acabei de fazer alguma coisa aqui também que eu não estou te vendo. Ai, Mas caramba. o povo está me vendo. Mas, então, boa noite, pessoal. Um beijo grande. Boa noite. E tchau.